Bom dia, como vocês estão? Eu espero que bem. Então, vamos falar sobre calorimetria. A calorimetria nada mais é que a medição do calor. O que é calor? O calor é energia térmica em trânsito. Ela sempre se desloca para o mais quente para o mais frio. Ou seja, vamos supor um sistema fechado, que depois nós vamos falar sobre isso mais a fundo, que tenha dois corpos, o mais quente, que tem uma maior temperatura, e o mais frio, que tem uma menor temperatura. O mais quente, ele sempre vai transmitir calor para o mais frio. É igual a gente falar que num dia quente você percebe que você está com calor. Não é certo a gente falar isso, mas você tem calor igual nesse gifzinho aqui que eu mostrei, tô mostrando aqui, que nada mais é que um corpo quente está transmitindo calor para um corpo mais frio. Ou seja, o sol é o quente e você é o mais frio. Todo o que a gente vai falar é em um sistema isolado. Existem três tipos: o aberto, onde você tem troca de calor e matéria com o ambiente, ou com, principalmente com o ambiente. O sistema fechado, que você só tem troca de calor com o ambiente e o seu sistema. O isolado, que é o que a gente vai sempre trabalhar, porque é menos cálculo e fica mais fácil. A gente sabe que um sistema isolado, ele não tem troca de calor com o ambiente e também não troca matéria fora do ambiente. Ou seja, se a gente tiver duas temperaturas diferentes, sempre a temperatura de A vai para B ou B vai para A, depende da temperatura maior. Quando a gente fala de temperatura, eu vou definir temperatura como teto. Por que teto? Porque mais para frente a gente vai ter que falar sobre tempo. E tipo, tempo T e temperatura T não fica legal, mas você pode fazer. É importante ressaltar que se θ for diferente de θB, existe calor no sistema. E se θ for igual a θB, ele não existe calor. Tipo, eles estão em equilíbrio. E também o equilíbrio sempre vai ser menor que a temperatura mais alta e menor que a temperatura mais baixa. Para isso, depois disso, vamos definir dois tipos de calores. O calor sensível, que nada mais é que o calor que o corpo, o corpo tem com a temperatura. Tipo, o calor sensível só é a variação de temperatura do corpo. E como que faz para calcular isso? Para calcular é só fazer o quimacete. O que é o quimacete? É a quantidade de calor que ele está recebendo é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura em graus Celsius. Pode ser que o exercício peça em Kelvin ou Fahrenheit, mas aí vocês têm que usar a temperatura ou a termometria, que é a variação de temperatura. Você escolhe dois pontos fixos. Isso vocês já viram, certo? Mas qualquer coisa a gente pode ver de novo. O calor específico, que vocês talvez não saibam, é que é a quantidade de energia por massa necessária para variar 1 grau Celsius. Ele está muito ligado com a capacidade térmica sobre a massa. Então, se a gente for ligar as duas equações, que Czinho igual a C sobre M, e C igual a Q sobre delta teta, a gente só trocando, como tem o C aqui, o C, e a gente sabe que o C é Q sobre delta teta,
a gente pode substituir esse C por Q sobre Δθ M. Então, jogando se está dividindo, passa multiplicando e a gente chega na fórmula Q macete, ou Q igual a MC Δθ. E o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente nada mais é que o calor recebido que tem como única consequência a mudança de estado físico, que é dado pela equação Q-mole. O que é o Q-mole? A quantidade de calor recebido também, a massa vezes o calor latente, que é cal por grama. Como você vai saber se vai ser o Q-macete ou o Q-mole? Vai tudo depender do exercício. Você vai ter que saber mais ou menos. Então, por isso que é super importante você fazer exercício, porque com ele você vai saber o que está pedindo. E a gente vai fazer exemplos sobre as questões. Duas questões a gente vai fazer depois de explicar. Como que fica essas duas equações? Essas duas equações é dado por esse gráfico. Vocês já viram já, eu acho que em termo físico-química. Físico-química. Você sabe? Vamos pensar na água, vamos supor. A água, ela é dada pelo estado sólido, líquido e gasoso. Só que nesse ponto aqui, ele é menos 1, menos 2. Vamos supor na água θ1 e menos 1. Ela vai ganhando calor, e quanto mais ela vai ganhando calor, isso quer dizer que é o calor sensível nessa subida. Aí, chegando em B, ela retém o calor dela para ela conseguir entrar em estado líquido. Ela conseguir entrar em estado líquido. A partir de C até D, ele começa a ganhar temperatura. Ele ganha temperatura, até chegar no outro patamar. Chegando no patamar, ele retém o calor para ele conseguir mudar de estado. Então, todo material puro que é dado por esse gráfico tem essa propriedade. Sempre vai ser esse gráfico. Aqui, a gente mostra que um gelo a menos 20 graus, ele ganha calor. E quando ele só ganha calor e não muda o estado físico, ele é sensível. E se ele não muda a temperatura e muda o estado físico, ele é latente. Tem que lembrar disso. Vendo isso, você tem que o gelo indo para a água líquida, ele só recebe calor, é o patamarzinho. E se ele tem o líquido, e se ele ainda está em estado líquido e está ganhando calor e vai para 0 graus a 100 graus, ele é calor sensível e depois vira latente e depois sensível de novo, certo? A gente também precisa falar sobre o princípio da conservação de energia. Como a gente está falando em um sistema fechado, a somatória das energias térmicas ela sempre vai ser zero. Ou seja, a soma da energia cedida mais a soma da energia recebida sempre vai ser igual a zero. Esse símbolo aqui significa somatório, ou seja, tipo, você vai ter vários termos e cada termo você vai somar. Tipo, somatória de A mais B. Vai ter uma somatória aqui de A mais B. Você vai ter isso aqui vai ser igual a A mais B. Aí depois repete o mesmo termo. Mais A mais B. E isso infinitamente até o quanto você quiser, certo? Então, isso aqui é o que ele está querendo dizer. A gente vai fazer exercício depois sobre. E também a gente precisa falar do princípio da transformação. O que é o princípio da transformação inversa? O princípio da transformação inversa nada mais é que
Se o corpo, se os, é que se um sistema recebe ou cede uma determinada quantidade de calor ao sofrer uma transformação, então ele cederá a mesma quantidade de calor ao sofrer a transformação inversa. Ou seja, a quantidade total de energia é igual à quantidade do calor sensível mais a quantidade do calor latente. Então, a gente pode substituir o calor sensível, o macete, mais o Gimori. Com isso, você tem os dois princípios de transformação. Uma coisa que eu esqueci de falar é que se o calor recebido for maior que zero, é porque a temperatura é maior que zero. E se o calor cedido for menor que zero, a temperatura vai ser menor que zero. É trivial. Então, vamos fazer dois exercícios para gravar bem o que a gente está falando. Dois exercícios que a gente vai fazer. Um vai ser do ITA e outro da FUVEST. Aqui, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que o ITA, ele é difícil, mas não é impossível de fazer. Então, tipo, existem exercícios fáceis. Esse exercício talvez seja médio. Tipo, você só precisa saber bem o conteúdo, não precisa ter medo. É um bicho de sete cabeças, mas pode ser domado, tá? Quem quiser exatas aí, pode me procurar, com certeza que a gente vai tentar fazer o máximo, ao máximo aí. Então vamos fazer. Um bloco de massa 1 M1 e calor específico C1 a temperatura θ1 é posto em contato com um bloco de outro material com massa, calor específico e temperatura respectivamente M2, C2, θ2, depois de estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois blocos, sendo C1 e C2 constantes, e supondo que a troca de calor com o resto do universo seja desprezível. A temperatura final θ deverá ser igual a... Aqui tem, tá vendo, ó, trocas de calor com o resto do universo sejam desprezíveis. Aqui ele fala que o universo seria tipo todo o ambiente. Então, tipo, o que ele tá falando que a somatória das forças de Q recebido mais Q cedido é igual a zero. Ah, como que eu vou fazer? Aqui ele tá falando de... Você viu que ele tem calor específico, já pode colocar o Kimacete em prática. Aqui nos dois, no caso, ele vai ter o Kimacete do calor sensível, porque só está ocorrendo troca de temperatura e, e ele não está mudando o estado físico. Então, os dois vai ser calor sensível. Vale lembrar que delta θ, desculpa a letra porque estou fazendo no mouse e o mouse fica difícil. O θ é o θ inicial, θ final. Pera. É o θ final menos θ inicial, certo? Então vamos lá. Aqui eu já desenhei para ficar um pouco mais fácil de representar. Então tem dois corpos, eles estão isolados, tá isolado aqui, ó, isolado do resto do universo. E vamos fazer o Kimacete nos dois então. Vai ser somatória de Q, perdão, Q M C M1 C1 θ final menos θ1. Vocês vão ver o porquê eu tô separando em dois. Porque, na verdade, já dá pra explicar. Porque ele quer o θ final. Então a gente tem o θ inicial e a gente precisa do θ final. Aí é só fazer a continha algébrica. Porque aqui já acabou o exercício já. Se for para pensar. Vai ser M2
C2, θ final, menos θ2. Tudo isso aqui igual a zero. Aqui no caso a gente só precisa de dois, só precisa desses dois, porque você não vai ter mais de uma operação aqui no caso. Então vai ser só M1, C1, θ final, opa, feio, menos θ 1 mais M2 C2 θ F menos θ 2. Isso aqui igual a zero. A gente fazendo a distributiva aqui, fazendo o chuveirinho, a gente tem que M1 C1 θ F menos M1 C1 θ 1 mais M2 C2 θ F menos M2 C2 θ 2. Tudo isso igual a zero. Vamos deixar o θF em evidência. Então a gente pega todos os que estão somados, que estão multiplicados com θF, e vamos colocar assim: θF é igual, θF é M1 C1, aqui, vê o que ele está multiplicando, aqui é positivo também, mais M2 C2. Isso aqui menos M1 C1 θ 1 menos M2 C2 θ 2. Isso aqui igual a zero. Isso que está somando, isso que está subtraindo, passa somando. Então θF é igual a M1 C1 mais M2 C2 é igual a M1 C1 θ 1, troca, menos, mais M2 C2 θ 2, certo? Fazendo o θ final, tá multiplicando, passa subtraindo. Tá multiplicando, passa dividindo, não passa? Fazendo isso, θF é igual a M1 C1 θ. Meu Deus, que difícil. θ 1 mais M2 C2 θ 2 sobre M1 C1 mais M2 C2. Com isso, nós vemos que a resposta certa é a letra D. E mais uma questão resolvida aí no vestibular. Ama! No segundo exercício, eu peguei
um exercício da FUVEST que fala: um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água por minuto. A água entra na serpentina a temperatura ambiente 20 graus Celsius e sai mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85 graus Celsius, mantida a uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água do serpentina for 70 graus Celsius, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura T de aproximadamente. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar esse desenho aqui porque ele está bem explicadinho. Vou supor aqui dois tubos de diferentes cores. Esse aqui vai ser a serpentina e esse aqui vai ser a tubulação que a gente tem, que é resfriada por água. A tubulação resfriada pela água entra a 85 graus Celsius. E ela sai uma temperatura que a gente precisa saber. Certo? Aqui tem uma temperatura, ele entra numa temperatura de 20 graus Celsius, certo? E sai a uma temperatura de 40. Certo? Então, a gente também tem que a massa da água na serpentina é 18 litros por minuto, certo? E na tubulação é de 12 litros. Isso aqui é a massa dele, certo? A gente sabe, ele sempre vai dar uma tabelinha de calores específico, mas a gente precisa ter em mente que isso ele não vai falar no vestibular, que o calor específico da água sempre vai ser 1. Como eu falei na explicação que cada material tem um calor específico diferente, então todo material que ele for dado diferente de água, de qualquer coisa, vai ser 1. A água sempre vai ser 1. E os outros materiais vai ser tabelado, vai dar tudo, não precisa decorar nada. Então, aqui dá para perceber que ele só tem troca de calor com ele mesmo. Então, somatória de que recebida mais que, nossa senhora, que cedida é igual a 0. Então, colocando aqui macete nos dois, M, C, T. Vou chamar M de serpentina, temperatura serpentina. A gente sabe que a temperatura dos dois é T final, T inicial. Mais a da serpentina e a massa da água na tubulação T, C, T, tubulação igual a 0. Meu Deus, 0. A massa, ele deu 12, deu 18. O C, a gente sabe que é 1, então cucutinho, 1 aqui, cucutinho, 1 aqui. Então só vai variar a temperatura e a massa. Só a gente sabe que a temperatura serpentina começa em 20 e vai para 40. Então 40 menos 20
mais a massa que ele deu, que é de 12, com a temperatura inicial de 85, menos a final que a gente quer, então eu vou chamar de T, ou teta também, fica mais intuitivo. Menos 85 igual a zero, certo? Fazendo a distributiva aqui, vou 18 vezes 40, vou fazer 720 menos 18 vezes 20, vou fazer aqui na calculadora, 18 vezes 20, ou droga, vezes 20, 360, menos 360, mais 12t menos 12 vezes 85, dando 1020, menos 1020. Isolando o 12t. Primeiramente, dois termos para o outro lado, está subtraindo, passa somando, está somando, passa subtraindo. Então, 12t é igual a 1020 menos 360. Menos 1020. Menos 360, fazendo a calculadora aqui, dá 660. 12t é igual a 660. Está multiplicando, passa dividindo, isso dá t igual a 670 dividido por 12. Isso vai dar 55 graus Celsius. Graus Celsius. Isso, a questão é a letra C de... Vai dar tudo certo. Pode pá. Então, pessoal, essa foi minha videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode me chamar em qualquer parte. Se eu não expliquei direito alguma coisa, se algo não ficou claro, pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Aí vocês vê se conseguem fazer esses dois exercícios. Tentem fazer os dois exercícios novamente sem a minha ajuda. E eu vou postar uma lista depois no Educo. E qualquer coisa pode me chamar, certo?